quando a gente começou, a gente não tinha noção do tamanho que era. Talvez se a gente tivesse noção do tamanho, a gente fala, pô, acho melhor a gente pensar em outra coisa. Mas dois moleques falou, não, isso aí a gente consegue fácil. Moleza. Ainda bem que a gente pensava assim. Sim, com certeza. Mas hoje, por exemplo, se fosse montar, acho que sei lá, um outro negócio, muita coisa já passou por experiência, algumas coisas a gente planejaria. Mas ao mesmo tempo, você está começando a sua ideia, cara, vai lá e faz. Testa, valida. Acha o primeiro cliente. Meu nome é Rafael Oliveira Marques, eu tenho 37 anos, nasci em São Paulo e moro em São Paulo. Bom, meu primeiro emprego foi na Gal, há 20 anos atrás. Era responsável por gerir a parte de tecnologia do grupo de lojas, que na época era o grupo Gal, né? E comecei ali com a parte de TI, a gente naquela época formatava computador, instalava sistema, fazia de tudo um pouco. E nesse meu primeiro emprego, minha primeira pessoa que veio trabalhar comigo para me ajudar quando não estava mais dando conta que começou a crescer o número de lojas, foi o William, que veio trabalhar comigo. E ali foi onde a gente se conheceu, começamos a trabalhar na Gal, até, se não me engano, 2008, 2009. Meu nome é William Alex Nogueira, tenho 36 anos, nasci em Campinas e moro em São Paulo, capital. Meu primeiro emprego também foi na Gal, assim como o Rafa falou, ele foi meu primeiro chefe. Trabalhava basicamente com manutenção de computador, tudo que envolvia fio, basicamente era informática, então foi ali que eu conheci o Rafa, a gente de cara já se deu bem, trabalhamos até 2008 juntos. Foi onde a gente separou, aí eu fui empreender na parte de loja, no Brás, ser gerente de loja. E um dia, aleatório, eu encontrei o Rafa novamente na rua. Nesse momento, em 2008, foi quando a Gal em si estava focada somente para a internet, não tinham mais as lojas físicas. Surgiu a oportunidade de voltar a trabalhar nas lojas físicas, mas eu sempre gostei muito de tecnologia, sempre foi minha paixão. E aí eu decidi tomar um rumo para continuar na área de tecnologia e fui trabalhar numa empresa de software, de RPs e controle de empresas, até que um dia no Brás, eu estava atendendo um cliente e eu encontrei o William, que estava empreendendo. Eu escolhi não continuar empreendendo nas lojas, o William tinha continuado. Ele também não estava mais gostando tanto, ele sempre trabalhou com tecnologia, estava querendo voltar para a área, a gente voltou a trabalhar junto e onde surgiu a ideia de montar a Livexa, que hoje é Livexa, mas se chamava Live E-Commerce anteriormente. Foi onde a gente teve a ideia de montar uma plataforma de loja virtual, que naquela época era uma demanda que não existia muito no mercado, ou eram plataformas muito caras, ou de acesso muito de entrada, não existia muita integração. Foi onde o William teve a ideia de montar a Live E-Commerce. Num encontro bem casual mesmo, a gente literalmente se trombou na rua e falou, pô, quanto tempo? Pô, legal, vamos bater um papo, vamos voltar a trabalhar junto e começamos a conversar. Quando eu encontrei o Rafa no Brás, eu já tinha uma pequena frustração porque eu estava empreendendo no Brás, junto com um grupo, a gente tinha uma sociedade, mas eu sempre acreditei muito na internet. Hoje a gente fala era o futuro, mas é o presente e já era o presente. E naquela época eu tentei levar essa empresa para o digital. Só que por vários pontos não foi para frente. Foi aí que eu encontrei o Rafa, a gente sempre foi muito ligado na parte de tecnologia e surgiu a ideia, numa conversa mesmo, por que não ir para a parte de tecnologia em e-commerce, que a gente acreditava. E foi aí que a gente teve a ideia. O primeiro cliente, a gente já conhecia muito esse segmento de moda íntimo sex shop, então a gente teve mais facilidade de encontrar o primeiro cliente e daí a gente só foi para cima. E quando a gente começou com o primeiro cliente, foi dentro da área de sex shop também, onde a gente já conhecia muito por ter trabalhado e ao mesmo tempo por ser um segmento que, se hoje ainda existe um pouco de tabu, há 15 anos atrás era maior ainda. Então o pessoal não acreditava no potencial do ramo de sex shop. Para você ter uma ideia, quando a gente começou, para uma loja ter habilitado uma emissão de boleto, ela não podia falar que vendia sex shop, senão não tinha boleto. Tinha que montar um site de lingerie, liberar a emissão de boleto, para depois que tivesse liberado, começar a vender com boleto. Isso ajudou muito a gente a começar com os clientes desse segmento. E acho que é uma coisa que tá no nosso DNA, né? A gente sempre gostou. E gostamos até hoje e fizemos grandes histórias dentro do sex shop moda íntima, com certeza. Quando a gente teve a ideia, começamos a montar a live em si, quando ela não existia, era eu e o William, basicamente, falou, pô, vamos começar a empreender. A gente trabalhava, eu tinha um emprego, tá registrado, CLT, o William estava dentro de uma sociedade ali, onde ele também, querendo ou não, mesmo sendo uma sociedade, ele tinha garantido o pão de cada dia, e a gente meio que foi pra loucura. Aí uma decisão que a gente tomou, primeiramente, foi montar a sociedade. Conseguiu liberar de tudo, que foi o William, saiu da sociedade, foi
trabalhar 100% dedicado a criar o primeiro protótipo da Live E-Commerce, o primeiro cliente. Eu fiquei ainda um tempo trabalhando dentro da empresa que eu estava anteriormente na Lynx, recebendo meu salário, tendo uma segurança, mas a gente pegava e dividia isso tudo para manter a empresa rodando e arriscar o primeiro passo, né? Isso durou, acho que se não me engano, uns 10 meses ou 11 meses até a gente ver que tinha um primeiro fluxo de receita funcional dentro da empresa, e aí eu pulei de cabeça 100% do negócio junto com ele, aí de lá para cá a gente nunca mais parou. Quando o Rafael, a gente decidiu mergulhar nessa parte de tecnologia, a gente estudou bastante o mercado, a gente já vinha de uma base de informática, então tanto eu quanto o Rafael fizemos cursos na Impacta, por exemplo, de redes, então isso nos deu uma base, mas a gente estava indo para um mundo totalmente diferente, então a gente sim se capacitou bastante e também nos cercamos de pessoas que poderiam agregar. Então, dentro da Livexa, agora a antiga Live, passou muita gente, que a gente tem muita gratidão, que eram complementares no que a gente precisava, então a gente estudava bastante, mas se complementava de pessoas qualificadas dentro da nossa empresa. Principalmente pensando no que a gente fala que ele está complementando de pessoas, duas regras principais: a gente sempre contratou pessoas melhores que a gente, nunca tivemos medo disso, e sempre procuramos nos especializar. Porque principalmente quando você se cerca de pessoas capacitadas, você obrigatoriamente precisa se capacitar também. Acho que a principal lição é: a gente é uma empresa de serviço, vivemos de pessoas e a gente procura sempre ter as melhores pessoas conosco. Acho que esse é um caminho que a gente vai seguimos nos últimos anos e seguiremos como a principal regra do nosso negócio. A gente sempre teve isso enraizado, que assim, a gente queria cercar de pessoas qualificadas. Então, basicamente, é sempre esse complemento de o que nós não sabíamos, nós íamos atrás de quem podia nos ajudar. Eu sou o Jason, eu nasci em Petrolândia, eu tenho 46 anos e sou o CEO e fundador da Magazord. A gente está muito feliz com a aquisição da Livexa, antiga Live. É uma categoria que a gente já via com muito potencial para o digital, mas a gente percebia que ela ainda estava um pouco fragilizada, apagada, e a gente acha que tem como colocar muito mais brilho e fazer com que ela seja muito mais relevante dentro do digital. A gente acredita muito que algumas categorias elas são mais difíceis de fazer e-commerce, mas elas não são impossíveis. Elas precisam que as pessoas dediquem um pouco de atenção e que elas possam realmente desbloquear essa categoria para ela deixar de ser um nicho cinza para ser um dos nichos mais desenvolvidos dentro do e-commerce, dentro do digital. Isso passa, inclusive, por a gente atrair mais para perto as empresas de mídia, para mostrar que não é algo que está trazendo eroticidade ou sensualidade, mas sim o bem-estar íntimo, que é algo que todo mundo precisa. Na aquisição da Livexa, a gente viu que eles entendem muito desse segmento. O William, o Rafa, estão há mais de 10 anos nessa vertical, e a gente acredita que a gente pode, com os recursos da Magazord, complementar a Livexa para ela tornar ela muito mais relevante para os clientes, olhando principalmente para três pontos. Logística, apoiando os clientes da Livexa a comprar frete mais barato. Para as capitais é barato, mas quando a gente manda para o interior, isso faz muita diferença. A gente ajuda também para conseguir fazer com que os custos de pagamento fiquem mais competitivos. E em terceiro, e talvez mais importante, fazer com que os custos de mídia, os custos para vender, também fiquem mais acessíveis para o lojista e, consequentemente, consiga chegar e levar os produtos a muito mais gente. 2025 marca também um ponto-chave na nossa história, né? É um ponto que o que a gente estava fazendo até agora, a gente estava no caminho certo, né? 2023. Faz 2 anos, né? Faz 2 anos 2023. que a gente está em conversa com a Magazord. Já fiquei muito ansioso, porque assim, é um mundo novo para mim com o Rafael, né? Porque igual eu comentei anteriormente, a gente veio do comércio. A gente veio para a parte de tecnologia e a gente foi muito na tentativa e erro. A gente foi no feeling. Isso. Foi criando processos, entendendo como que conversa com as pessoas de tecnologia, os nossos colaboradores, métodos de trabalho. Então a gente foi sempre no tentativa e erro. E 2 anos para cá a gente está conversando com o Jais, com a equipe da Magazord, porque eles demonstraram interesse e quiseram conhecer mais a gente, né? Então foi 2 anos de muita conversa, muita documentação,
entender também como que a Magazord funciona, que é uma empresa gigante, e esse movimento que eles nos proporam é muito legal, porque eles querem segmentar. Como o nosso primeiro cliente foi de sex shop, a gente sempre teve vários clientes de sex shop, nunca foi o nosso foco único, mas sempre correu muito junto. Naturalmente os clientes vêm vindo, né? Por causa dos cases de sucesso. Você tem case de sucesso, o concorrente acha interessante, dá uma olhada. Então a proposta que a Magazord teve com a gente seria nós nos nicharmos para sex shop moda íntima, que é onde a gente conhece bastante, onde eu há 20 anos trabalho, o Rafael há 21 anos trabalha, então a gente tem bastante conhecimento disso, então juntando ao know-how também que a gente está ganhando ainda mais com o pessoal da Magazord, isso vai fazer com que o nosso 2025, 2026 e os próximos anos sejam de muito sucesso, trazendo conosco o mercado de sex shop moda íntima. Então esse ano a gente, depois da entrada do grupo da Magazord adquirindo a Livexa, né, e a gente sendo a vertical especializada no segmento de moda íntima e sex shop, como ele comentou, a gente antes tinha o nome de Live E-Commerce, né, e a gente chamava Live E-Commerce desde 2013, onde não existia nem transmissão ao vivo na internet, né. Então antes mesmo do movimento que a gente fez com a Magazord, a gente já tinha um fit que não batia muito bem o nome da empresa com que a gente oferecia, porque muito cliente às vezes confundia que a gente era uma plataforma para fazer live no e-commerce. Então, junto com o movimento que a gente fez com a Magazord, a gente mudou o nome da nossa empresa de Live E-Commerce para a Livexa. Já temos grandes cases de sucesso. O que a gente precisa fazer agora como missão e propósito principal é consolidar a Livexa como a nossa plataforma de e-commerce do segmento e trazer mais clientes para dentro da Livexa e fomentar cada vez mais o mercado. Porque, principalmente, a gente tem muito hoje do sex shop e moda íntima no mercado hoje, muito físico, muito pontual, em pequenas cidades, pequenos bairros. Esse pessoal tem uma oportunidade gigante de vir para o digital, de aumentar a receita das empresas, de fomentar o mercado, né? Nós temos uma meta bem ambiciosa e a entrada da Magazord como um grupo dentro da Livexa vem justamente para auxiliar a Livexa a atingir esse objetivo com os clientes, principalmente com todo o modelo de negócios, todo o grupo Magazord que traz não só como plataforma, a gente tem serviços de pagamentos para auxiliar o nosso lojista a pagar menos taxas, a gente tem serviços de frete para auxiliar na otimização da entrega, tempo de entrega, custo de envio e, consequentemente, o melhor atendimento dos consumidores de produtos de sex shop no país, todo um grupo de agências para fomentar políticas de aumento de venda, de tracionar esse nosso cliente. Então, o que a gente tem trazido agora, junto com o grupo da Magazord, é algo não só como uma plataforma, mas como um ecossistema completo para qualquer uma pessoa do segmento, desde da Gal, que é a maior distribuidora do país hoje, até todos esses consumidores que compram da Gal, que são os revendedores, que têm suas lojas, pequenos e-commerces, para a gente trazer esse pessoal e fomentar dentro do mercado. Quando eu comecei a empreender nas lojas, mas era muito junto com outras pessoas, eu em participação tinha pouco, então os principais decisores eu não tinha muito voz ativa. Normal, eu estava aprendendo ainda. Então acho que o maior desafio foi quando realmente, de fato, a gente abriu o CNPJ, eu e o Rafael, e aí é conosco. Então o desafio é você conseguir fazer um planejamento, porque nós lidamos com pessoas. Então o desafio é fechar a conta para ter o meu salário, do Rafael, de quem está trabalhando conosco. Então eu coloco que o primeiro desafio foi ter essa responsabilidade de ter contas a pagar, basicamente. O primeiro grande desafio, que começa justamente quando a gente iniciou a nossa trajetória com a Livexa, e acho que no final todo dia você tem um grande desafio, né? Porque quando você resolve um, vem outro. Mas eu lembro claramente disso. Eu e ele, primeiramente, nós éramos muito novos, então nós tínhamos poucas responsabilidades, no tipo, eu morava com meus pais, ele morava com os pais dele, então a gente tinha que garantir o sustento do dia. Então não era falta de coragem ou falta de tempo. Acho que o principal grande desafio foi, primeiramente, encontrar alguém que acreditasse na nossa ideia. Então a gente teve um primeiro cliente que acreditou muito na nossa ideia, isso foi um primeiro desafio enfrentado. E, posteriormente, montar uma empresa em si com pessoas, porque o começo da ideia, eu e ele vamos fazer. E o segundo passo da ideia é, agora a gente precisa montar uma equipe para fazer essa ideia acontecer. Então, isso também foi um grande desafio. Acho que são os dois primeiros assim, que vem na minha cabeça quando eu penso no primeiro desafio. Meu nome é Felipe Trindade Antonioli, tenho 29 anos, nasci em Guarulhos, trabalho na Livexa há 7 anos. Eu era estagiário na Livexa, eu estudava no Federal,
na época, e me surgiu a oportunidade a partir dos programas de estágio, né? E a partir daí eles me pegaram, me abraçaram e eu estou até hoje do lado deles, ajudando a fazer a transformação no e-commerce, principalmente na área de moda íntima. O momento que me marcou foi na primeira Black Friday. Foi um momento transformador para mim, porque foi a primeira vez que eu tive que trabalhar num horário fora do expediente. E a loucura, né? De toda a expectativa de vendas, de todo mundo feliz, comemorando, que é um momento de festa, né? Todo mundo da área de e-commerce, principalmente vocês da Gal com a gente, é um momento de festa onde a gente se junta para fazer aquilo acontecer da melhor forma possível para os consumidores e para a gente também, né? Então foi um momento muito especial para mim. Com a junção da Livexa com a Magazord, eu espero que a gente cresça cada vez mais e possa entregar muito mais valor para a Gal, principalmente, que é um dos nossos principais parceiros. Então, eu espero muito que eu possa, eu também, pessoalmente, aprendendo muito com o conhecimento que eu tenho com vocês, inclusive com desafios que vocês trouxeram para mim, eu espero entregar cada vez mais e melhorar toda a parte de compra, toda a performance que tem dentro do e-commerce para trazer o melhor para vocês e também para a Livexa. Meu nome é Karina, eu tenho 43 anos, moro em Curitiba atualmente e trabalhei na Livexa local, né, antes da pandemia, todos juntos, lá em Santana. Bom, comecei em 2019, foi antes da pandemia, foi um ano bem promissor, bem agradável, bem gostoso, o pessoal estava todo mundo junto, era uma equipe grande. Foi uma nova experiência para mim, porque eu trabalhava com RP, que é integrado da Livexa hoje, e aí foi uma experiência completamente nova, assim, foi um rumo completamente diferente. Eu acredito no futuro dessa união da Magazord e da Livexa, eu acho que foi um divisor de águas realmente, era um crescimento muito bom que está acontecendo na empresa, né? E para o futuro, espero poder agregar sempre mais, né? Um futuro que a gente possa agregar juntos todos, que a gente tenha prospecções muito maiores, mais clientes mais satisfeitos e que essa união, que essa parceria dure muito tempo. Meu nome é Wellington Alexander Nogueira, eu nasci em Campinas, interior de São Paulo, né? Eu tenho 28 anos, o William, né, é meu irmão. Aí, no final de 2020, por ali, né, eu tinha meio que acabado de sair da faculdade, né, que eu fiz Direito, mas eu não quis continuar. Então aí ele estava precisando de gente, ele me chamou, eu vim. Um momento marcante, assim, de interessante foi quando teve 2 momentos, né? O primeiro, quando ele recebeu uma proposta de venda, que é um reconhecimento a mais, né? Tipo, alguém querendo comprar o seu negócio, mostra que dá valor ao seu serviço, né? A primeira proposta não deu certo, foi com uns anos atrás, né? Mas agora esse pessoal da Magazord se interessaram no trabalho deles, né? Viram o valor e isso é uma coisa interessante, né? Porque ser valorizado, alguém acreditar no seu trabalho, sem ser alguém do meio, alguém já familiarizado com você, alguém que lá de outro lugar, do estado, vem e reconhece o serviço, né? Posso dizer com toda certeza que nunca pensei em desistir. Tipo, a Live, agora a Livexa, sempre foi tipo algo que eu tenho pra minha vida. Tipo, é como um filho, tipo, você não tem essa possibilidade. Então, sempre tive isso muito claro. Teve momentos pesados que a gente passou. Eu sou uma pessoa que eu sempre guardo, então tipo, tem coisa que só eu e o Rafael sabe, ninguém sabe que passou. Tem um ponto legal que a gente passou, que era eu e o Rafael. O Hugo tinha saído nessa época, ele saiu, depois voltou, e a gente tinha mais um desenvolvedor e uma pessoa responsável do nosso comercial. É normal, todo mundo acha que é simples ter uma empresa. Faz o cálculo de quanto você ganha, quanto você está ganhando na empresa, mas na realidade o quanto a empresa ganha não é o quanto que você coloca no seu bolso, mas é uma conta normal, todo mundo faz e não tem problema. Mas eu lembro que nessa época, tipo, os 2 únicos funcionários que a gente teve tiveram a brilhante ideia, falou, mas por que a gente precisa ter a empresa? A gente pode seguir só eu e você. E aí eles tiveram essa ideia, eu cheguei de manhã, um me comunicou, deu meia hora o outro me comunicou. A saída. Terminou. Aí o Rafael não tava, e aí eu tava sozinho no escritório. Aí eu fiquei, nadou. E agora eu tô sem ninguém. De novo, tô eu e o Rafael, só que aí cada um vai no que acredita, né? Eu acredito bastante em Deus. O telefone ligou, tocou. Atendi,
pessoal da Millennium me indicou, eu queria conhecer a plataforma. Não tinha mais comercial, né? O comercial tinha saído. No outro dia a gente foi lá, o Rafael a gente apresentou, fechamos o cliente. É nossa cliente até hoje, né? É a nossa cliente até hoje. Eu entendo que isso pra mim foi vai, tá dando certo. Então assim, desistir nunca teve. Mas teve momentos que a gente pensou, mas sempre teve alguma coisa que fala, cara, vai na fé que tá dando certo. Depois da chuva vem um sol, gente. E eu vou te falar. É tenso quando você... Que eu brinco, assim, eu vou falar. Às vezes você não tem mais para quem pedir ajuda. Porque a gente tem uma empresa, a gente trabalha como liderança aqui, sempre vem demandas, mas o peso do empreendedor é que a gente tem que ter a última ideia, porque a gente olha para trás e não tem mais ninguém para pedir a gente. Um erro que eu levo como aprendizado é a parte de crescer com responsabilidade. Tá? Então, da pandemia, a gente cresceu bastante, mas talvez não soube alinhar o crescimento para definir ao longo prazo, porque a pandemia, depois ela teve uma queda normal. Foi pontos que a gente, olhando para trás, a gente sabe que no nosso pico de crescimento, até às vezes por falta de conhecimento, né, a gente nunca passou por isso, a gente poderia ter estruturado um pouco diferente o nosso crescimento para ser mais... tranquilo. Ser mais tranquilo, né? Então, acho que um aprendizado é isso, ter uma estrutura melhor de crescimento. É algo que a gente leva hoje, que eu trago como um aprendizado que a gente teve nessa época de pandemia. O lado difícil de empreender, nós somos uma empresa de serviço, né? Então, basicamente, o que mais temos são pessoas para fazer a Livex acontecer. E é um ponto que eu tenho que trabalhar é saber lidar com pessoas, porque pessoas são diferentes. Então, eu ponho esse ponto como um ponto bem desafiador, bem difícil. Você lidar com pessoas, você tem que entender a pessoa que é melhor você ter que funciona mais em meta, por exemplo, em você desafiar. Tem pessoas que não, tem pessoas que você tem que falar num tom mais baixo, outras você pode falar num tom mais alto. Então, assim, entender como que as pessoas são para você poder tratar com cada um com sua peculiaridade. Então, isso é um grande desafio de empreender. Acho que é importante também falar que onde tem desafio, tem oportunidade. Porque vai ter um monte de gente que não quer passar por esses desafios. Todo desafio é uma oportunidade. Então, se a gente tem esse desafio de pessoas, a gente tem muita oportunidade de encontrar as melhores pessoas. Dá mais trabalho, mas é ali que está o diferencial. Se eu pudesse falar para o meu eu do início, um conselho assim, acho que seja mais paciente e não desista. Acho que é uma resiliência molda, sabe? Tem muita gente que fala, tem que saber às vezes o momento de parar. Eu entendo que existe algum momento de parar, mas acho que é mais importante do que saber parar é saber não parar. Porque às vezes você está cavando, faltava 2 pá para chegar no ouro e você desistiu. Então, resiliência é muito, muito importante. Mano, tinha muito momento para você não ir. A gente podia não ter ido quando a gente foi para montar lá em Guarulhos, não tinha lugar, a gente conseguiu lá debaixo da escada, um calor do caramba, tinha que trazer ventilador, tudo aquilo podia falar, não tá dando, não tem nem computador tinha, né? Aí quando a gente foi para um lugarzinho melhor, que a gente foi para um escritório, teve o caso que o William comentou, que os 2 funcionários foram embora, ali era para ter desistido, falar, vamos tentar outra coisa. Não era para desistir. A gente foi para lugares maiores, fizemos alguns eventos no interior de São Paulo, uma vez não deu certo, não era para desistir. Não desistimos, deu certo. Então, é importante ser resiliente porque é isso. Cara, quem apoiou... Assim, igual a gente sempre falou aqui em vários momentos, que a Livex é feita de pessoas. Então, assim, o que a gente mais teve foi apoio. Então, a gente é muito grato por várias pessoas que passaram. A gente é muito grato pelo Hugo, a gente é muito grato pelo Gustavo, pelo Luiz Takahashi, enfim, pelo Felipe, que está com a gente até hoje, pelo Wellington e nossa família, cara, porque assim, no começo é quem te dá a base. Então, assim, meu pai topa toda a obra. Então, montou comigo o escritório. O Kojak, pai do Rafael, sempre ajudou. Então, a gente tem muita gratidão por elas, pela nossa família e por quem continua com a gente agora, que passou pela nossa esposa, né, que segura para a gente poder continuar a nossa trajetória. Então, eu sei que a Jennifer, a Bel, elas são muito responsáveis pelo nosso sucesso. Então, assim,
Eu gostaria de falar o nome de todo mundo aqui, não vou lembrar de todos, mas pode ter certeza que eu tenho gratidão por todo mundo que passou pela empresa, porque a Livex não é eu, Rafael, a Livex é todos que passaram, então tenho muita gratidão por todo mundo. Quem mais me apoiou nessa caminhada, eu acho que, pessoalmente, sempre a minha família, meu pai e minha mãe. Minha mãe sempre cuidou muito de mim, meu pai sempre me empurrou muito. Então agradeço muito a dona Graça, ao seu Kojak, que me colocou para trabalhar muito cedo. Alguns momentos onde eu não sabia até onde aquilo ia dar, mas eu queria agradecer eles principalmente porque eu sei que tudo que eles me deram era tudo que eles podiam dar. Agradecer minha família, minha esposa, meu filho. A Bel me apoiou muito e sempre está me apoiando há mais de 10 anos. E é a minha família hoje que é meu alicerce. Pessoalmente, profissionalmente, meu sócio, o William. Acho que é nesses momentos que você sempre tem o apoio de quando você cambaleia, o outro segura, quando o outro cambaleia, você segura o outro. Então, eu queria agradecer muito ao William, principalmente, por toda essa caminhada. E aí, dentro disso, todas as pessoas que fizeram parte da nossa jornada. O pai do William, construiu o nosso primeiro escritório com tábua, ajudou a gente nas mudanças. Meu pai, nas loucuras dele também, o que tinha para ajudar, ajudava. Então, queria agradecer, principalmente do lado da família também do William, pessoas que até ajudaram a gente financeiramente. A dona Rosângela, a Raquel ajudou a gente financeiramente, alavancando, financiando a nossa história, acreditando que a gente ia pagar, pagamos. Muito obrigado. E das pessoas, cara, muitas pessoas passaram aqui, marcaram, como ele já falou, o Hugo, o Gustavo, o Felipe, a Karina, o Wellington, o Feijão, foi um cara que passou por a gente aqui, que trouxe muita experiência pra gente. Nancy passou, cuidou da gente, saudades dela. Então, assim, todo mundo que passou por aqui, a gente entrega algo e recebe, acho que muito mais. Eu sou muito grato porque todo mundo que passou por aqui deixou muito mais do que levou. Assim, espero que continue. Queria agradecer a todo mundo que está aqui hoje, nossa equipe, porque é essa galera que está aqui hoje que vai levar a gente para o futuro. E essas pessoas todas foram muito importantes, acho que é isso. Às vezes você espera o melhor momento para você começar. Quando tudo está pronto, quando tudo está resolvido, e para você que está começando, está pensando em investir ou já está investindo, não espere a melhor versão para você começar. Comece agora mesmo. Primeiro você começa, depois você melhora. A gente começou a Magazord 15 anos atrás, num escritório, com 2 pessoas, ele tinha mais ou menos uns 6 metros quadrados. 15 anos depois, são 30 mil metros de área, 500 posições de trabalho, e esse ano a gente vai processar mais de 2,5 bi em vendas. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Estou muito feliz por estar ao lado dos dois, acompanhando essa trajetória deles, por todos esses 7 anos que eu estou ao lado deles. Eu sei que eles têm muito mais tempo lutando para fazer a empresa acontecer, mas eu estou muito feliz e grato por toda a ajuda que eles trouxeram na minha vida, e eu sou o que eu sou hoje graças aos dois. Então eu só tenho a agradecer muito pela ajuda que eles fizeram e por todo o apoio que eles tiveram em minha vida, não só parte empresarial, também como pessoal, me ajudando sempre que eu precisei. Bom, a minha mensagem, Rafael, é para o William. Eu realmente me emociono porque a gente passou muitos momentos de altos e baixos, e eles sempre foram, além de diretores, de chefes, né, de patrões, não sei como termo a gente pode usar, mas eu tive a grande oportunidade de ter a amizade dos dois, assim, sempre, todos os momentos que a gente passou profissionais, assim, onde tivemos momentos difíceis, eles sempre foram parceiros, sempre estivemos juntos em todos esses momentos. Eu pude compartilhar de muitos deles, e não só nos momentos difíceis, mas principalmente nos momentos de alegria, né? Essa fusão também, então foi algo que realmente foi muito bom para todos, mas dizer para eles que eu só agradeço muito, porque eles também confiaram em mim nessa minha mudança. E eu hoje sou a profissional que eu sou graças à confiança que eles me deram, que eles depositaram em mim. Agradecer, né, pela oportunidade, né, o apoio, tanto o William como meu irmão, como o Rafa, né, que eles me deram essa chance, né, de estar aqui, confiam bastante em mim, né, e vontade de eu retribuir o máximo essa confiança e crescer junto com eles, que eles merecem tudo de melhor, que eles são pessoas muito boas. Agora você vê.
da onde começaram e aonde estão, né? Era tudo garotão, né? Tudo. Não sabia nem o que queria. Hoje não, hoje são tudo homem feito, pai de família, né? A gente foi lá gravar com o Rafa e com o William. Eles falaram muito de você, quando eles começaram a montar lá, que você que ajudou. Quando eles começaram sozinho, foi lá em Guarulhos. Aí eles não tinham nada, né? Eles não tinham nada. Aí quando eles precisaram de mudar, precisavam de fazer as coisas, aí quando eu não dava meu carro para ele, o Rafael pedia para eu ir fazer as coisas para eles, então era bom. Quero ser lembrado como eu me vejo, como uma pessoa energética, que eu sempre lutei pelos meus sonhos, que eu sempre trabalhei muito. Eu acho que o trabalho é uma coisa que não é só um hobby, acho que no dia que eu não puder mais trabalhar, eu estarei muito triste, porque eu gosto muito de fazer o que eu faço. Eu gosto muito quero ser lembrado com tudo que eu deixei aqui dentro do trabalho da Livex. Eu fui lembrado como uma pessoa que sempre fui muito exigente em busca de uma perfeição que não existe, mas assim, sempre dá para melhorar. Quero ser lembrado dessa forma. Pelos meus amigos e pela minha família, quero ser lembrado como um Rafael divertido, um Rafael que gosta de brincar, que gosta de se divertir, que gosta de um bom churrasco com a galera, que gosta de viajar. Acho que é isso. Eu quero que o pessoal veja que lembre de mim como que eu acho que eu sou, uma pessoa legal, divertida de ter no convívio, que é persistente, às vezes até demais, mas eu levo isso como um ponto muito positivo, que eu traço o objetivo e eu realmente não desisto dele. Então, quero ser lembrado como uma pessoa assim, para cima, que seja uma pessoa que agregue para todos e, particularmente, eu quero ser lembrado, cara, não sei, eu quero ser o exemplo pro meu filho. Então, você deles, quero ser igual ao meu pai. Tá bom? Dessa forma, seguir, tipo, tendo um exemplo para ele. E se ele mudar de time, então? Não, se ele chance. Aí é deserdado. Quero ser um exemplo para ele, que ele seja uma boa pessoa, um bom São Paulino e que possa, e que possa olhar pro pai dele e falar, cara, quero ser igual a ele, que tá fazendo coisas legais.